Sem enrolar muito, hoje a gente vai aprender movimento circular. Deixa eu só. Movimento circular e movimento circular uniforme. E se der tempo, um movimento circular uniformemente variado, tá? Eu já joguei esse slide aí ali, mas depois eu mando ele com as anotações. Bom, o que é primeiramente o movimento? Como que a gente pode colocar que o movimento ele é circular? Quando ele realmente faz uma curva, não é só literalmente ficar girando em círculos, tá? Se uma moto ela vem aqui em linha reta e ela faz uma curva, é considerado um movimento circular, porque com base em um eixo aqui, ó, central, uma moto que está bem nesse eixo aqui, ó, ela tá aqui. Ela vai ter uma aceleração puxando para o centro e uma velocidade, que é chamada velocidade de tangência. Por que é a velocidade de tangência? Ela basicamente é o que, para que ele vai sair dali, tipo, a força necessária, a velocidade necessária que ele vai fazer para sair dali, tá? E geralmente é por conta disso que muitos acidentes em curvas ocorrem. Por quê? O que impede um carro ou uma moto de não sair do eixo de rotação, geralmente eles não ultrapassam a velocidade de tangência, tá? Aham, exatamente. Exatamente, João. Aqui eu trouxe uma imagem que é mais fácil da gente entender. Temos aqui um centro de rotação. Esse centro de rotação é bem aqui no meio. A gente tem uma velocidade, que é a velocidade tangencial, que ela, ó, se você ver aqui nesse movimento um, aqui nesse movimento um, deixa eu fazer de puxo. Aqui nesse movimento um aqui, ó, ela tá numa direção. Só que nesse movimento 2 tá um pouquinho de delay, mas vai aparecer. Aqui, ó. Nesse movimento 2 ela tem outro sentido, essa velocidade de tangência, mas você vê que o que acontece de padrão igual? Elas estão indo no sentido que o movimento faria, ó. Se não tivesse uma aceleração, a aceleração centrípeta, que puxa, que mantém esse corpo em movimento oscilatório, movimento circular, se não tivesse essa força, se essa aceleração aqui cessasse, o corpo teria a tendência em continuar o quê? Em linha reta. É, por exemplo, a gente vê isso muito em carrossel. Então, vamos supor que a gente tem aqui, ó, o círculo, e aí um corpo que tem uma velocidade tangencial nesse sentido aqui, e ele tem uma aceleração centrípeta que traz ele para o centro, tá? Aceleração centrípeta. É, Se a gente cancelar essa aceleração, vamos supor que ele manteve isso, ele manteve dessa forma com a aceleração centrípeta até chegar aqui, ó. E aí chegando nesse momento, ele cancelou a aceleração centrípeta, ela por algum motivo não existiu, às vezes, sei lá, a, a velocidade tangencial foi muito maior e a aceleração centrípeta não conseguiu fazer com que esse corpo ele continuasse em girar em círculo, e aí ele conseguiu sair desse movimento oscilatório. Logo, com essa saída desse movimento oscilatório, ele não vai ter mais essa aceleração trazendo para o centro, tá? Quando essa aceleração é cancelada, a tendência é que o corpo prossiga o mesmo caminho, ou seja, ele escape deste eixo de rotação. Outro exemplo muito legal é a própria Terra, tá? Existe na gravitação, quando a gente for ver, isso, exatamente. Quando o pneu tá careca também, tá? O atrito, ele não tem muito atrito porque o atrito também influencia, mas nesse caso aqui a gente tá conseguindo desconsiderar um atrito. E, por exemplo, quando um carro tá em alta velocidade, ele vai fazer uma curva muito fechada. Tipo, ele tá em alta velocidade mesmo.
E aí você vai entrar numa curva muito fechada. Vamos supor, tem um carro vindo aqui, ó. Deixa eu fazer isso. É tipo, essa curva bem fechada aqui, ó. Calma. É, uma curva meio fechada assim. Aí aqui a gente tem uma curva muito fechada. E aí vem um carro, bem aqui, um carro, nessa velocidade. E aí, ele, quando ele entra aqui, ó, na eminência do movimento circular, ó, você tá vendo que aqui, ó, se a gente desenhar o carro aqui, ó, ele já entra na eminência com uma aceleração centrípeta. Só que a velocidade que ele tá é tão grande, se ele entrar nessa curva com uma velocidade muito grande, vai acabar que a aceleração centrípeta que ele vai sofrer não vai ser o suficiente para manter essa curva. Aí o que que aconteceria no pior dos casos? Um acidente. Se aqui tiver uma árvore, por exemplo, ele bateria na árvore com total certeza, se o cara entrar é, em alta velocidade, né? Por conta disso, de muitos carros, né? O, às vezes não é só a velocidade que influencia, às vezes o pneu do cara já estava com um atrito muito ruim, e aí ele já estava meio careca e o atrito não conseguiu segurar também, o freio pode estar ruim. É tipo quando vocês falam com o seu filho no curva de trilhos, meu Deus, que isso? Resolver uns negócios no off aqui, tranquilo. Enfim, todo mundo conseguiu entender esse conceito introdutório e a diferença entre a velocidade tangencial e a aceleração centrípeta em um movimento circular? Lembrando, se é um movimento circular, a velocidade ela é constante, tá? Ah, faz sentido, agora eu entendi, João. Que isso? Deixa o cara, velho, o Omni-Man está na sua redenção. Grande personagem. Pensa, Mark, pensa. E lembrando, se é um movimento circular, se perdeu no quê? Diga pra mim. Lembrando que se é um movimento circular, a velocidade possui um módulo constante, como se fosse num MUV. Mas, ó, a única coisa que a gente tá falando, a gente. É tipo quando você. É tipo, a gente tem aqui, ó, uma velo- velocidade de tangência é a velocidade de escape, tá? Essa velocidade que tá de verde aí. Beleza, então. Beck, então, só pra continuar. A velocidade de tangência, que é essa daqui, ó, é a velocidade que o corpo tende a sair do movimento circular. E o que é o movimento circular? É quando uma aceleração centrípeta, ele... Beleza, agora que o Luan chegou atrasado também, eu tava... Vamos só continuar. E quando um corpo ele entra em um movimento circular, ele vai desempenhar uma aceleração
aceleração centrípeta que mantém esse corpo é, em movimento circular. Logo, quando essa aceleração centrípeta ela se anula, ou ela é igual a zero, ou alguma coisa assim, o corpo ele mantém o seu antigo movimento, que é a sua velocidade tangencial. Então, o exemplo que eu dei aqui, se um carro ele entra numa curva muito fechada, com uma velocidade escalar muito elevada, a aceleração centrípeta que esse carro sofre por conta do movimento circular, não vai ser o suficiente para fazer com que esse carro aqui ele continue em movimento circular, ele faça esse movimento. A tendência é, se essa velocidade, eu vou até fazer aqui, estiver muito elevada, ela vai com certeza bater nessa árvore aqui, ó. Ela vai tender a sair, ó, sair do movimento. É como você, por exemplo, tá aqui, ó, a velocidade exceder, ela ser muito grande, entendeu? Tipo, ela ser muito maior do que a aceleração centrípeta. Ela não ser constante. Por exemplo, isso acontece muito no movimento circular uniforme variável, que a velocidade ela aumenta muito por conta da aceleração e a aceleração, ou seja, não dá tempo de acelerar e acontece isso. Exato. Não dá tempo de acelerar por conta que ele está em uma velocidade muito grande. Agora, se ele tivesse, se ele, vamos supor, se ele está numa velocidade a 30 por hora, ele vai conseguir fazer a curva de boa. Mas se ele tiver 70, até ele acionar os freios e dependendo do carro, o carro não ter uma boa qualidade dos freios, nem vai dar tempo, tá? E lembrando, já que a gente está trabalhando com movimento circular uniforme, a gente vai ainda lembrar muito da equação horária do espaço, tá? A gente vai fazer. Lembrando que acelerar em cima da curva não adianta. Perfeito. A gente vai fazer muita analogia em relação a essa fórmula aqui. Então, essa primeira parte ficou tranquilo para todos? Ótimo, né? Sinceramente, eu prefiro muito mais ensinar física, velho. Vocês percebem que eu falo até com mais felicidade. Agora eu vou apresentar aqui com é, dois termos muito importantes aqui nesse movimento circular, e vocês vão ver que isso é muito interessante, que é o período e a frequência. Primeira coisa, vamos fazer uma analogia aqui, tá? Temos num movimento uniforme, meu Deus, é só fazer um triângulo. Isso. No movimento uniforme, a gente tem o delta t, que seria o quê? Todo mundo sabe que é a variação do tempo, certo? No movimento circular, a gente também tem isso. Só que a gente chama de delta tesão. Então, a partir de hoje, sempre que vocês forem resolver problemas, é dado em segundos, tá? Lembrando. E aqui é o período, variação do período. Que eu já vou explicar agora o que é o período. Mas, e ele é dado em segundos também. Sempre que vocês forem resolver questões de física agora, tentem colocar sempre, vamos supor que a gente vai estudar termologia. E geralmente a termologia ela tem a variação da temperatura, e tem muita gente que escreve com T. Eu particularmente não gosto. Eu coloco a variação da temperatura como θ, porque eu sei que o θ vai simbolizar somente e somente só a temperatura, tá? Então é uma dica aí para quem vai resolver umas questões de física. Bom, o período é o tempo de uma repetição de uma volta completa. Ou seja, quanto maior o período, mais lenta a rotação. Pensem comigo, pensem comigo. Vamos desenhar aqui um círculo, já que é um movimento circular. Essa daqui é a Terra, tá? A Terra, vamos ver se eu tô. Ó, a Terra ela é mais ou menos aqui, ó. Sim, aí aqui a gente tem a América do Sul, pá, América Central, um negócio assim, totalmente fora de escala, que o Brasil ficou muito grande aqui. Aqui a gente tem a Antártida, a gente tem um negócio mais ou menos assim. Aqui, a Europa. Ó, essa daqui é a Terra, mais ou menos assim, tá? Não tá um desenho fielmente certo, mas é mais ou menos assim. Vamos imaginar que temos aqui, ó, vamos entender o movimento de rotação da Terra.
Ó, temos aqui essa Terra e ela tá numa reta, tá? Tá vendo que é como se eu tivesse. Sabe aqueles espetinhos que você come? É como eu tivesse feito isso com a Terra, tá? E aí ela vai girar. E ela vai girar para esse sentido aqui, ó. Eu não queria estragar o desenho, mas ela vai girar para esse sentido. É só demonstração, tá? Vamos pegar, na verdade, nem assim. Vamos fazer assim, ó. Eu tô aqui, ó. Eu tô bem aqui, ó. Eu sou esse cara. E eu quero dar uma volta completa na Terra, considerando a mesma velocidade e o mesmo tempo que a Terra leva para dar uma volta em torno dela mesma. Logo, quanto tempo, qual é a variação do período que a Terra leva para girar em torno dela mesma? É 24 horas. Se eu estou girando e levando em conta que eu estou girando junto com a Terra, a minha variação do período, ou seja, o tempo que eu demoro para sair daqui, desse meu ponto inicial, percorrer isso tudo e voltar no mesmo ponto inicial, o meu período é de 24 horas. Então, o que que é o período? É o tempo que o objeto leva para fazer a volta no círculo, para fazer o círculo completo. Ou seja, o que que a gente tem como trazer aqui, ó? Quanto maior o período, menor é a velocidade. Quanto menor o período, maior é a velocidade. Beleza? Todo mundo consegue perceber isso? Porque pensa, se o tempo que uma pessoa leva para dar fazer um correr em círculos é de 3 segundos e a outra pessoa leva para correr em círculos 5 segundos, quem corre mais? A pessoa, quem corre mais rápido? Considerando que são as mesmas distâncias. A pessoa que demora 3 segundos, né? Todo mundo concorda comigo? Entendeu o que que é o período? Muito tranquilo, tá? Agora, vamos apresentar a frequência. É o número de repetições em intervalo de tempo. Quanto maior a frequência, mais rápida a rotação. Vamos lá. Pensem agora numa bicicleta, tá? Vamos pensar numa bicicleta e a bicicleta tem aqui, tem o pedal da bicicleta mais ou menos assim. Eu vou desenhar só uma roda, tá? Eu não sei como desenhar uma bicicleta. Ah, vou desenhar uma bicicleta aí. Isso daqui é uma bicicleta, tá? Uma parte de uma bicicleta só. Quanto mais você gira, ó, pensa comigo. Quanto mais força você coloca pra girar nesse pedal aqui, ó, você não concorda que mais rápido você vai girar? Por que que mais rápido você vai girar? Porque a quantidade de rotações que essa roda vai fazer, ela é muita em um pouco de intervalo de tempo. Ou seja, em um intervalo de tempo, igual roda de trator, né? É, exato. Em um intervalo de tempo, é, a roda ela vai efetuar muitos giros. Isso é a frequência. Colocando trazendo em relação à roda, né? Quando você tem uma pessoa segura uma roda assim, meu Deus, eu não sou tão bom com desenhos. E aí você tá girando muito rápido, muito rápido. Quantas voltas aquilo faz é a quantidade é a frequência dela. Lembrando que a frequência, opa, peraí, a frequência, ela é o inverso, tá? Ela é o inverso do período. E a frequência ela é dada em hertz, que é rotações por segundo. Mas em vez de escrever RPS, a gente escreve hertz. Ou ela pode aparecer também como rotações por minuto. É quantas rotações aquilo faz por minuto, ou quantas rotações aquilo faz por segundo. Por, entendeu? Por que é 1/t? Pensem comigo. É a quantidade de rotação, então ele faz uma rotação em cada intervalo de tempo. Perfeito? Todo mundo conseguiu compreender perfeitamente o que é período e frequência? Show de bola. Caso vocês tenham alguma dúvida, é só falar aí. Tudo que você faz a cada segundo tem um hertz? É.
Sim, a gente vê isso muito em PC, tipo, a tela do meu PC tem tantos hertz. É quantos, mas aí no hertz do PC, é tipo, do hertz do PC, quantos frames por segundo ele tá rodando, entendeu? É basicamente isso. Quantos frames por segundo ele roda, ele aparece. Numa animação, por exemplo, você tem que fazer. Imagina uma animação, você está desenhando uma animação. É, os frames que vão aparecer ali, se você juntar tudo, vai ser como se fosse um círculo. Não um círculo literalmente, mas é como se fosse uma ordem, vai seguir uma ordem. Então, é quantos frames aparece a cada segundo, entendeu? Numa animação, se você vai editar um vídeo, não sei quem já editou o vídeo aqui, mas se você divide o vídeo em várias partes, você vai ver quantos imagens ou quais aquilo que vai aparecer por segundo. Na animação é isso. Na animação, teoricamente, a pessoa faz desenhos parados. Só que a quantidade, a frequência, ela é tão elevada, ou seja, a rotação, o hertz, né, que aquilo aparece de uma forma tão rápida que parece que está em movimento. Aquilo aparece tantas vezes em um curto intervalo de tempo que parece que está em movimento. Entendeu? Explica a diferença de frequência e período de novo. Período é o tempo de rotação, é o quanto uma pessoa demora para fazer um movimento circular. Já a frequência é quantas repetições acontecem em um intervalo de tempo. Enquanto o período é o tempo de uma repetição, a frequência é o número de repetições em intervalo de tempo. Essa é a principal diferença. E a frequência é o inverso do período, certo? Hoje é o dia que tem mais gente aqui. Pode passar para o próximo quadro, então? Exato. Velocidade angular, tá? Aí aqui agora a gente já vai estar entrando, é, basicamente, mesmo em MCU. A primeira coisa que eu quero para vocês, vou apresentar para vocês aqui, vocês sabem como converte de graus para radianos? Tem essa noção? Show. Para quem não tem, eu vou fazer rapidinho aqui. É uma analogia que eu faço que facilita muito. Sempre tentem lembrar que 180 graus equivale a pi radianos. Com isso, eu não vou explicar aprofundado, porque eu vou deixar para explicar o motivo disso em matemática. Mas sempre façam essa analogia. Logo, 360 graus seriam o quê? 2 pi radianos. Show? Isso, é porque pi é um círculo cortado pela metade, tá? O que 180. Perfeito. Isso é muito importante aqui, tá? Agora, lembra que eu falei para vocês o motivo da gente estudar primeiro cinemática e tá nessa ordem aí? É por causa disso agora, tá? Tem gente que prefere começar por ondulatória, tem gente que prefere começar por isso, eu sou contra isso. Porque vira decoreba. Tipo, se você quiser começar por movimento circular, você pode, mas o movimento circular é totalmente derivado do movimento uniforme e do movimento uniformemente variável. Mas aí, quem quiser decorar, vai dessa jeito aí, sem uma ordem. Quem não quiser decorar, vai indo nesse sentido que eu estou apresentando. Bom, como a gente calculava a velocidade média no movimento uniforme? Era ΔS, que era a variação do espaço, por ΔT, perfeito? Agora, como a gente calcula a velocidade de angular? Lembrando que ela é dada nesse Wzinho aqui. A primeira coisa que eu vou fazer para vocês é mostrar, eu vou desenhar uma circunferência, tá? Bom, se a gente partir essa circunferência mais ou menos e dividir ela em quatro partes que sejam iguais, temos 90 graus aqui, 90 graus aqui, 90 graus aqui. Chat, tem que ir. Boa noite. E 90 graus aqui. Todos esses ângulos, eles equivalem a 90 graus, tá? O que que é a velocidade angular? É quanto tempo demora para um carinha sair, por exemplo, do ponto A ao ponto B, tá? A primeira coisa é a gente entender o que de fato é a velocidade. Deixa eu só ver se um cara tá aqui na aula.
Deixa eu ver se ele tá. Não, não está. Mas enfim. Bom, temos aqui esse carinha, ele vai fazer esse movimento em azul, ó. Ele vai fazer esse exato movimento em azul, tá? Vocês concordam comigo que seria muito. Tipo, aqui a gente teria que trabalhar com base em um setor, né? A gente teria que trabalhar com base na circunferência de um setor circular. Mas, na velocidade angular, diferente é, da velocidade no movimento uniforme, angular, olha o nome, velocidade angular, é o quanto o ângulo varia. A gente olha com base no quanto o ângulo varia. Se ele sai de A e vai para B, ele fez movimento nessa circunferência de 90 graus. Então, qual foi a variação do ângulo? 90 graus. Lá, aqui, ó, eu vou fazer de azul. Lembrando que a velocidade angular pode ser média ou não, ela é o quê? Ela é uma analogia dessa daqui que a gente trabalhou. Então, o que que isso nos leva a entender? Se na velocidade média a gente fazia quanto tempo de espaço que a gente percorre por tempo, aqui não, é o quanto, qual é o ângulo que a gente percorre a cada período. A cada período. Então, se aqui embaixo é o tempo, lembra que eu falei que o período basicamente é o tempo? Mas é o período, é o tempo de uma rotação, é o tempo que uma pessoa leva para fazer girar um círculo. Então, um período, ele entra aqui embaixo. Já o quanto ela andou seria a variação do ângulo que ela andou. É, quão aquele ângulo modificou. Aquele ângulo que era um ângulo inicial de 0 graus, ele terminou aqui, ó, num ângulo final de 90 graus. Então, qual foi essa variação do ângulo? Quanto ângulo ele andou? Ele andou 90 graus. Então, a gente leva em consideração que a velocidade angular, ela é variação do ângulo sobre a variação do período, tá? Tem gente que apresenta com alfa, tem gente que apresenta com gama, tem gente que apresenta com teta, mas eu prefiro escrever com alfa porque ela remete a um A, um ângulo mais ou menos assim. É a mesma coisa aplicada em áreas diferentes, áreas de uma circunferência, tá, João? Sempre em uma circunferência, não importa o tamanho dela. Ah, não, entendi o que você quis dizer agora, foi mal. Sim, exatamente, é por isso que eu tô falando. O movimento circular é uma derivação do movimento uniforme do movimento uniformemente variável. É por isso que a gente primeiro viu o movimento uniforme. É uma derivação, tá? É a mesma fórmula, só que aplicada em áreas diferentes com as adaptações necessárias. E quais são as unidades de medidas? A velocidade angular, a unidade de medida dela, a variação do ângulo, a unidade de medida, e a variação do período e sua unidade de medida. A variação do período, ele é dada em segundos. A variação do ângulo é dada em radianos. Logo, a velocidade angular, ela é dada em quê? Em radianos por segundo. Mas você pode encontrar muitas vezes em graus por segundo, tá? Perfeito? Conseguiram entender de onde surgiu essa velocidade angular, o porquê dessa fórmula, e entender que ela é uma derivação da própria fórmula de velocidade média que a gente já viu, tá? Vamos agora à velocidade linear ou tangencial, que vocês vão ver que ela tem muito importante. Por isso que eu já levei ela para vocês em relação ao início, né? Por isso que eu já abordei ela já a velocidade tangencial no início para vocês entenderem mais ou menos, tá?
Só que eu preciso mostrar outra coisa para vocês, que é muito importante em relação à velocidade angular. Além dela ser calculada dessa forma, a velocidade angular, ela existe em outras formas de serem calculadas que são muito importantes. A primeira delas, e a uma mais importante, vamos considerar que a velocidade angular, ela deu a volta em uma circunferência inteira. Qual é o valor da circunferência? 2π, certo? 2π pelo quê? Pelo tempo, ok? Pela frequência, considerando uma volta em uma circunferência completa. 2π tá bem aqui, tá? É o que a gente está considerando no ponto de partida. O que eu estou fazendo agora é uma definição geral de outra forma que eu lembrei agora, que é a mais importante, eu não podia nem ter esquecido. Então, a velocidade angular média é 2π é o ponto que a gente vai considerar. Lembra que a gente considerou que lá na velocidade, se a gente abrir essa fórmula aqui, o delta, o t inicial, eu consideraria zero e não tem problema nisso? Nesse caso é a mesma coisa. Não tem problema a gente considerar aqui 2π, porque é uma circunferência por completa. Agora, aqui que a gente vai mudar, ó, é no período. O período ele pode ser escrito como? O período basicamente seria a frequência. Vamos olhar aqui a frequência, conforme na frequência. Não é um t? Então t seria o quê? Um f, né? Então, onde tem t, a gente coloca um f. Perfeito? Deixa eu trazer isso aqui um pouco mais para cima. Logo, a gente repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Isso me dá a velocidade angular em frequência. Aqui é com base no período. Aqui é a forma com base na frequência. Então, por exemplo, se ele está girando uma roda, geralmente eles sempre fazem movimento completo, tá? Então, ele gira numa frequência de 2 Hz e o π é considerado 3, então 2 vezes 3, 6, o Hz é 2, 12 radianos por segundo. É uma outra forma da gente encontrar a velocidade angular. Existem essas duas formas aqui, tá? E aí a gente vai entender, principalmente, a importância delas e por que que a gente estudou ela primeiro, tá? Isso é uma volta, 360 graus por segundo. Isso é uma volta por circunferência por segundo. É o quanto aquela circunferência rodou por segundo. Numa roda de bicicleta, se a gente colocar um pino em uma bicicleta só e a gente girar ela, você vai ver que aquele negocinho ali vai ficar girando várias vezes, tá? Isso, exatamente, Beck. Essas são as duas formas, tá? Então aqui, ó, levando em consideração, a gente também podia colocar 2π sobre t, que também estaria certo, tá? Não estaria errado, tá? Então essas duas formas da gente descobrir a velocidade angular, eu geralmente acredito que cai mais dessa forma aqui, tá? Em relação à frequência. Bora para o próximo quadro, que é a velocidade linear tangencial. Ela vai medir a rapidez com que o objeto percorre uma trajetória na curva, sendo tangente à trajetória e perpendicular ao raio. É basicamente aquilo que eu falei. Temos aqui um setor circular, temos aqui um carro, temos a velocidade tangente e temos a aceleração centrípeta que puxa ele para o meio, tá? Como a gente calcula essa velocidade aqui? Considerando, deixa eu só apagar aqui. Oxe, o carro ficou voando. Isso. Considerando uma circunferência completa, tá? A gente está levando em consideração nossos cálculos a circunferência completa. Mas antes, todo mundo entendeu o que é, como calcular a velocidade angular, o que é a velocidade angular? Beleza. A velocidade tangencial, pensem comigo, ela vai percorrer a circunferência do círculo. Ela vai percorrer só isso daqui, ó. Essa parte por fora. Então,
Vamos lá. Com base, de novo, na velocidade média, que é a variação do tempo, do espaço pelo tempo, tá? Vamos manter aqui que é a velocidade média, e a gente pode até mudar, nesse caso aqui, ó, para a velocidade média, que não tem problema. Só que o espaço não vai ser variação desse espaço aqui. Bom, ele não está andando uma circunferência, pessoal? Ele não está andando? Se ele anda em cima de uma circunferência, ele vai andar basicamente não em linha reta. Ele vai andar conforme no quê? Na forma da circunferência, que é o quê? 2π raio. Ele vai percorrer a circunferência, que é só isso daqui, ó, de rosa e de roxo que eu fiz agora, só isso. E esse é o espaço que ele está percorrendo. Ele vai percorrer todo esse espaço em uma velocidade tal que embaixo temos um período. Deixa eu fazer de azul. Então é 2 vezes π vezes raio dividido por t. Esse ΔS é basicamente, a gente trouxe a circunferência. E como que calcula a circunferência? 2π raio. Entendeu? Se ele tivesse em linha reta, aí seria espaço inicial, espaço final, porque a gente está considerando ele em linha reta. Só que como ele está em círculo, aqui é espaço inicial, aqui é espaço final, por exemplo. Entendeu? Mas geralmente ele nunca anda meia circunferência só. E quando ele anda meia circunferência, eles te avisam. Geralmente eles querem saber a velocidade tangente. O quanto esse carinha ele pode sair com base na velocidade que ele está pegando, com base na circunferência. Show de bola? Então, essa é uma forma de calcular, só que, de novo, isso é com base no período. Mas tem uma forma da gente calcular com base na frequência? Tem. A velocidade seria 2 vezes π vezes r. Novamente, quanto que vale o período? É 1 sobre f. Então, a gente coloca 1 sobre f bem aqui. Isso viraria o quê? Que a velocidade média, a velocidade tangencial, é 2 vezes π vezes r. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, vezes f. Show? Lembrando, velocidade média, ela é literalmente a velocidade tangencial, tá? Ou você pode chamar só de velocidade, velocidade linear ou tangencial, vou colocar linear, e ela é dada em metros por segundo. A velocidade linear tangencial aqui é literalmente a mesma, tá? É a mesma forma de você calcular a velocidade média. Só que você tem que levar em consideração que o espaço que a gente está percorrendo não é um espaço linear, somente linear. Ele não está percorrendo uma linha reta. Ele está percorrendo uma linha circular. Então a gente tem que levar em consideração a circunferência do círculo. Perfeito? Todo mundo conseguiu entender a diferença de uma para outra? E as duas formas de calcular as duas? Perfeito, então. Agora, essa daqui é a parte mais importante, que vocês realmente precisam entender. Qual é a relação existente entre a velocidade angular e linear? É essa relação aqui, tá? Velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio. Vamos lá, vamos escrever aqui velocidade linear. Ela é 2 vezes π vezes r. Eu vou escrever com base na frequência. E a velocidade angular, ela é 2 vezes π vezes f. O que a gente tem em comum entre esses dois termos? Temos a frequência, o π também, mas vamos isolar a frequência. Isolar a frequência da velocidade angular. Vamos tentar descobrir a velocidade linear com base no raio e na velocidade angular. Vamos lá. Não precisava nem disso, na realidade, né? Pensem comigo, pensem bem aqui, ó. Já olhando aqui. Olhem bem para essas duas formas aqui, a gente não vai isolar nada. Π, 2πf. O que a gente tem? 2πf. Se a gente for ajustar, a gente podia ajustar assim, ó. 2 vezes π vezes f vezes r.
Só que 2πf é o quê? Velocidade angular. Então, a velocidade linear é velocidade angular vezes r, que é o raio. Essa é a relação mais importante do movimento circular, é essa. Velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio. E olha como ela é fácil. É só a gente perceber, a gente fazer um rearranjo aqui da velocidade angular e da velocidade linear. Essa daqui é o que vocês têm que colar em post-it, etc., decorar o máximo possível. Porque se cair movimento circular, geralmente é com essa que você vai resolver. Show de bola, todo mundo conseguiu entender essa parte aqui, tranquilinha. Essa é a relação existente entre eles, a relação mais importante que a gente tem aqui. Muito, 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 muito importante. Aceleração centrípeta agora, tá? Então a gente já passou por isso e a gente tá. Vamos trabalhar com aceleração centrípeta que costuma aparecer bastante. A aceleração centrípeta ela pode ser calculada com base na velocidade linear ou na velocidade angular, beleza? A aceleração centrípeta com base. Ó, vamos fazer em comparação. A aceleração do MCU é o quê? Delta V por delta T. Show? E vamos olhar aqui. Aqui seria o quê? A variação da velocidade. Variação da velocidade. E aqui, variação do tempo. Tem essas duas formas aqui. Uma a gente calcula com base na velocidade linear e a outra a velocidade angular. Primeira diferença que a gente nota entre elas é o porquê a gente uma é dividida pelo raio, o outra é multiplicada pelo raio. A primeira coisa é desenhando de novo uma circunferência. A linear, se a gente colocar um carro, um bloquinho aqui ó, em movimento, ela tem a tendência de sair. Essa é a velocidade linear. E a aceleração, ela tem a tendência de ficar. A aceleração centrípeta. E a velocidade angular, ela meio que vai percorrer aqui, ó, junto, colado. A velocidade angular, ela percorre colado, basicamente, com a circunferência. Ela não tenta escapar. Ela não tenta escapar. Deixa eu só. Isso. Ótimo. Ela não tenta escapar. Por ela não tentar escapar, ela não vai sumir nem nada do tipo. E aí agora a gente está trabalhando também com o quê? Lembrando que a gente está trabalhando com MCU. MCUV. E a gente está trabalhando com MCUV, a gente tem outras formas que a gente vai trabalhar aqui. Vai ser a sorvetão. Perdão, é Torricelli. Sorvetão não existe. Temos a equação horária do espaço. Vocês vão entender já já porque que eu estou escrevendo isso. E também temos a LAT, que é a equação horária da velocidade. Tá? Temos essas três equações aqui. Vamos usar a fórmula da aceleração centrípeta. A mais comum é essa daqui. A aceleração centrípeta é igual a velocidade angular ao quadrado vezes r, tá? A velocidade angular, ó, se a gente trabalhar aqui com velocidade linear primeiro, a velocidade linear, ela não seria basicamente angular vezes r? Então, a velocidade linear, o angular seria v sobre r, certo? Só que, pensem comigo, a gente está variando mais ainda o ângulo em um intervalo de tempo. Então, cadê? Bem aqui, ó. Não, não. Aqui, ó.
Vamos lá. A gente está variando a velocidade com base no deslocamento que ele está recebendo. Então, a cada tempo que passa, ele está acelerando. Então, ele está ganhando velocidade. Ele está ganhando uma aceleração centrípeta. Então, puxando mais ainda, cada vez mais. E essa aceleração centrípeta, por que ela é dividida no raio? Lembra que eu falei para vocês que ela é dividida porque esse cara ele tenta escapar? Se esse cara tenta o tempo todo escapar, quanto maior o raio, é assim, olha bem comigo. Quanto maior o raio, menor é a velocidade que esse cara vai ter. E menor no caso, vai ser a aceleração centrípeta. Porque não vai existir tanto da aceleração centrípeta que puxa esse carinha para o meio, porque esse cara já tem uma velocidade pequena, por conta dessa relação da aceleração centrípeta, que é v ao quadrado, dividido por r, que a gente coloca com base na velocidade angular. E por isso que eu falei que quando um carro ele entra com uma velocidade muito grande numa curva muito pequena, olha a curva, se a curva for muito estreita, aquela curva que eu desenhei bem aqui no início, se ela for muito estreita, ela inicia bem aqui, ó. O raio dela, parece que não, ela inicia bem aqui, ó, mas o raio dela não é muito grande. Parece que é aqui no desenho, mas não é. Se o carro entra numa velocidade muito grande, a velocidade ela entra ao quadrado, porque ele está acelerando. E o raio não acelera. É por isso que eu trouxe primeiro aqui para vocês essa ideia da curva fechante e tal, tá? A principal forma da aceleração centrípeta é essa daqui, ó. É a fórmula básica. Aceleração centrípeta é, é velocidade angular ao quadrado vezes r, e essa outra aqui de cima é uma derivação dessa, tá? A velocidade linear ela vai ser proporcional ao raio, tá? Se a gente substitui, a gente faz tudo, por que que esse termo, por que que esse carinha aqui, ó, por que que a gente coloca ao quadrado, sendo que é derivado dessa fórmula aqui? Por causa que essa aceleração centrípeta, ela vai surgir da variação da direção do vetor velocidade. Então, quanto mais esse vetor velocidade variar, esse vetor velocidade aqui, ó, mais essa aceleração vai surgir. Então, quanto mais esse cara aumentar, mais esse cara também tem a tendência de aumentar. Resultando, basicamente, nessa nossa equação. O quadrado da velocidade linear, a velocidade linear ao quadrado, que ela aumenta, dividido por r, vai ser a aceleração dela. O que que isso significa? Significa que o quadrado indica que a aceleração centrípeta a forma de forma quadrática conforme a velocidade de rotação. Dobrar essa nossa velocidade angular aqui, ó, significaria quadruplicar a necessidade de aceleração centrípeta para manter a trajetória. A aceleração centrípeta, então, resumindo tudo, isso é tipo a aceleração da gravidade? Não consideraria. Mas a aceleração centrípeta é aquela que mantém o movimento. Então, se a gente aumenta muito essa velocidade aqui, ó, se a gente aumenta muito a velocidade, a gente tem que aumentar muito a aceleração centrípeta. Então, da mesma forma que se a gente diminui muito a velocidade, a gente também pode diminuir a aceleração centrípeta. Mas a relação entre eles é o quê? É o quadrado. Então, se a gente aumenta a velocidade angular ao quadrado, a gente tem que aumentar a nossa aceleração centrípeta. É um termo um pouco mais complicado, mas se você saber, se você souber só essa fórmula aqui, ó, do delta velocidade angular vezes r, você já mata a maioria das questões. Mas não cai muito em relação à aceleração, tá? Aqui eu trouxe só uma adaptação. Olha só como que vocês entendem. Trouxe primeiro, vamos fazer a da Torricelli primeiro. Olha só, o porquê que eu disse que isso tudo é uma readaptação do movimento circular uniforme. Velocidade. A velocidade que a gente está trabalhando aqui é angular. Como que a gente escreve velocidade angular? Velocidade angular ao quadrado é igual a velocidade angular inicial ao quadrado, mais duas vezes. Qual é a aceleração que a gente trabalha?
Aceleração centrípeta. Qual é a variação da distância? Para a gente no movimento circular, seria a variação do ângulo. Tá aí, ó. A fórmula de Torricelli aplicada ao movimento circular. Outra, que é a equação horária da posição no movimento circular, movimento retilíneo uniforme. S inicial não seria o ângulo, é ângulo final, é o ângulo inicial, mais a velocidade angular inicial vezes o período, mais a aceleração centrípeta vezes o período ao quadrado, dividido por 2. Olha aí, ó, mais uma adaptação. São readaptação, isso, exatamente. E por último, para adaptar aqui, é o voat. Velocidade angular final, velocidade angular inicial, mais aceleração centrípeta vezes o período. Vocês vão ver que no lançamento horizontal e no lançamento oblíquo também é a mesma coisa. Entenderam por que o primeiro a gente estuda cinemática? Por causa disso. Ah, mas eu não sei. Cara, se você só soubesse a cinemática, você conseguiria deduzir essas formas. Chegamos na parte que é a mais importante, junto com aquela outra. Pera aí. Travou, Mac? O que aconteceu? Não, essas fórmulas aqui você não precisa decorar, não, tá? Essas fórmulas aqui é só aprofundamento que eu trouxe para vocês, porque em movimento circular uniformemente variável, raramente ele cai. Mas pensa comigo, se você decorar só essa daqui, só essa daqui e só essa daqui, você decorou todas as formas do movimento circular. Por quê? É só você adaptar, ó. Lembra que em vez de ser a velocidade linear, a gente trabalha com velocidade angular. Em vez de ser a variação do espaço, a gente trabalha com a variação do ângulo. Em vez de ser a aceleração normal, a gente trabalha com a aceleração centrípeta. É só ir adaptando, mas geralmente não cai muito não, tá? Nem em vestibular militar eles costumam cobrar muito isso. Eles cobram muito isso daqui, ó, que eu vou ensinar vocês agora, que são as três últimas coisas, que é a classificação de movimentos. Tá, pô, ó, é que nem eu falei, as mais importantes é você ter uma noção do que é velocidade linear, saber como é uma velocidade angular, e também essa relação é mais importante. Essa daqui, ó. Essa daqui do movimento circular, de todas as formas, é a mais importante. Velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. Tipo, a maioria dos conceitos já existem na física clássica, então os caras só adaptaram as unidades de medida usadas para conseguir para as unidades de medida do ciclo. Uhum, exatamente, João. Perfeito. Vamos lá. Hoje, pela primeira vez, eu não estou usando caderno nem nada. Eu resolvi deixar tudo no slide logo para acelerar. Então, não estou escrevendo muito. Eu trouxe até desenhos que facilitam. Polias unidas por uma mesma corrente. Pensem comigo. Se a gente gira esse cara nesse sentido aqui, esse cara vai fazer um sentido contrário. Nesse ponto aqui, esse cara tem uma velocidade 1, velocidade linear 1, e ele tem uma velocidade angular 1, tá? O que que a gente consegue adaptar aqui primeiro? A velocidade de escape que esse cara aqui vai ter é igual à velocidade de escape que esse carinha aqui vai ter, tá? É a primeira coisa. V1 é igual a V2. Eu vou fazer de azul, para vocês entenderem melhor. V1 é igual a V2, que já tá aqui o que eu trouxe para vocês, tá? V1 é igual a V2. Mas por que que V1 é igual a V2? Cara, pensa comigo. A única diferença, ó, pedal de bicicleta aqui. Temos eu esqueci o nome disso, é o dente, sei lá, acho que é o dente da bicicleta, não sei não, um negócio assim. O maior. Se eu coloco uma força, imprimo uma força aqui para baixo, esse cara vai começar a girar no sentido de rotação. Mas olha o tamanho da circunferência. Vocês não concordam que no mesmo intervalo de tempo, esse carinha aqui, ó, esse menor, ele gira muito mais vezes do que esse grandão aqui, no mesmo intervalo de tempo? Por esse cara aqui, ele tem um raio menor, ele vai girar
no mesmo intervalo de tempo mais vezes do que esse cara aqui, ó, por conta do tamanho dele. Mas, então a velocidade angular deles vai ser diferente. Por que a velocidade angular deles vai ser diferente? Porque esse cara aqui vai demorar um certo tempo para passar cada ângulo. Já esse cara aqui vai demorar um outro tempo para passar cada ângulo. Mas uma coisa que é igual entre eles é a velocidade linear. Por quê? A mesma velocidade que esse carinha aqui vai ter para tentar sair é a mesma que esse carinha aqui vai ter para tentar sair. Porque eles estão querendo. Então, o menor tem. Não, o menor tem mais frequência. Por ele ser menorzinho, ele gira mais vezes em um intervalo de tempo. Se ele gira mais vezes, ele tem uma maior frequência. Esse, esse maior aqui, ó, ele tem a menor frequência. Vou até anotar isso. Esse cara aqui tem uma frequência F1 é maior do que F2. A energia não pode se multiplicar, só se transformar. Porque se multiplica, zero, é só colocar isso em uma distância muito longe, tem energia finita. Não, ela se transforma no caso, tá? A gente vai ver isso de energia melhor em dinâmica. Mas é basicamente o intuito de hidrelétrica funciona mais ou menos assim, tá? Mas aí trabalha com energia potencial. Entender o motivo da velocidade linear ser igual à velocidade linear 1 igual à velocidade linear 2? Os dois eles estão tentando sair numa mesma velocidade. O sentido de rotação deles nesse caso, para sair de escape é igual, ó. Os dois eles estão saindo no mesmo escape. A única coisa diferente é o valor da variação da velocidade angular. Agora, vamos deduzir aqui uma das equações mais importantes. Como a gente pode calcular a velocidade linear? Velocidade angular 1 vezes o raio 1 é igual a velocidade angular 2 vezes o raio 2. Não chegamos ainda aqui, ó. Não chegamos. Só que como a gente pode calcular a velocidade angular? 2 vezes π vezes f é igual a R1. F1, porque F1 tem uma frequência diferente de F2. 2 vezes π vezes F2 vezes R2 é a mesma coisa. O que que a gente só fez por enquanto? Abrimos essa equação e abrimos essas equações aqui, ó. Tá? Bom, nesse caso aqui, a gente simplifica os dois fatores dos dois lados. Temos 2 desse lado, 2 desse lado, π desse lado e π desse lado. Basicamente, a gente divide os dois lados por 2π, tá? Só para não ficar tão feio. A gente divide os dois lados por 2π. E aí dá essa simplificação aí, tá? Dá essa simplificação. Sobrando o quê? Frequência A, eu vou chamar de frequência A vezes RA, o raio de A, frequência B vezes o raio de B. Ou podia ser 1, 2, 2. Tanto faz, tá? Essa é a segunda coisa mais importante no movimento circular. A frequência que esse carinha aqui gira, a frequência que esse cara gira, vezes o raio dele, tem que ser igual à frequência que esse cara aqui gira, vezes o raio, vezes o raio dele. Por que que tem que ser igual? Cara, se eles estão unidos por uma correia, olha só, eles estão unidos por uma correia, gente. Se eles estão unidos por uma correia, a velocidade dos dois, a velocidade linear, tem que ser igual. Os caras têm que sair junto. Se for para quebrar a correia, os dois têm que sair junto, com a mesma velocidade. A correia que dá essa velocidade linear. O que que dá essa velocidade linear? É a correia, pessoal. A correia em todos os pontos tem a mesma velocidade linear. Se ela tá com uma velocidade linear aqui, V1, nesse lado ela também tem que ter uma velocidade V2. E ela tem que ser igual. Por quê? A gente está fazendo a correia girar. É a correia que está girando. Show de bola? Entenderam o motivo disso tudo? Agora a engrenagem pelo dente é literalmente, tá? A mesma coisa. As velocidades, elas V1 e V2, ó, a angular de um tá vindo nesse sentido e a angular do outro tá vindo nesse sentido.
A velocidade linear que esses caras vão ter, eles vão buscar sair. A tangência deles, ó, pensa comigo, se esse cara tá girando para cá, a velocidade linear dele vai ser reversa, vai ser ao contrário. Se esse cara tá girando para cá, a velocidade linear dele também vai ser reversa, vai ser o contrário. Lembrando, esse F2 tem uma frequência maior do que F1, mas a relação é a mesma. V1 é igual a V2. Repetindo toda a mesma equação, a gente vai chegar na mesma coisa. Eu já vou até escrever aqui assim, que é bom que eu destaco mais. FA vezes RA é igual a FB vezes RB. Quando usar, então, quando quando usar essa relação, quando a gente tiver engrenagens em contato, só que pelos dentes, e quando a gente tiver engrenagens unidas na mesma corrente, tá? Quando a gente tiver o F2 da engrenagem é maior. Por quê? Pensa comigo. Quanto menor a circunferência, no mesmo intervalo de tempo, maior vai ser a frequência. Tipo, se você tem ó, pensa comigo. Se você tem um círculo pequeno, um círculo muito grande, e a gente tem um intervalo de tempo de 1 segundo, quem gira mais vezes? O um ou o 2? Quem que vai girar mais vezes? Um. Por quê? O raio dele é menor. E se a gente ligar esses caras para uma folia, uma corrente, formamos aí uma bicicleta. Aí, ó. Então, tem uma relação, sei lá. Se, ó, pensa comigo. Eu vou fazer um exemplo aqui agora, legal para vocês, que eu lembrei de uma questão que já caiu assim, ó. Eu lembrei de uma questão que já caiu assim. Temos aqui o raio, considerando o raio 1. Esse raio aqui é igual a 1. Esse raio aqui é o Rzão, é igual a 2. Eu não vou colocar a unidade de medido. Ahn, sei lá. Ele me deu que a velocidade angular de 2 é igual a 4. Ele me deu que a velocidade angular de um é igual a 2. Ele me deu. E ele me perguntou qual é a frequência. Qual é a frequência do um? Não. Ele, ele perguntou a frequência do 2. Para facilitar aqui. Frequência do 2. Qual é a frequência do 2 em Hertz? Sabendo que a frequência do um seria 3 Hz. Tá? Vamos lá. Primeira coisa. Deixa eu fazer aqui e pegar essa cor aqui. Olha lá. Vê os dados que ele me deu. Do 1, ele me deu o raio, que é igual a 1 centímetro. Vou colocar. Não, vou colocar só 1. Velocidade angular é 2 radianos por segundo. Colocar aqui em metros. Tô nem aí, não. E o 2, o que, que ele me deu sobre o 2? Que o raio é 2 metros e a velocidade angular 2 é 4 rad por segundo. E ele me deu que a frequência do um é 3 Hz. E me perguntou qual é a frequência do 2. É isso que ele me perguntou, tá? Vamos lá. Velocidade angular. Ela é calculada como 2 vezes π vezes f. Há uma forma de resolver aqui, tá? Considere π igual a 3, para facilitar os cálculos. Qual é a velocidade angular 2, que a gente ganhou? 4. Qual é o 2 vezes 3 vezes f? 4 dividido por 6 seria igual à frequência. Logo, a frequência poderia simplificar como sendo 2 sobre 3 Hz. Faz sentido? Faz sentido a frequência 2 ser menor do que a frequência um? Faz total sentido. Mas posso provar para vocês como chegar a isso daqui
de uma forma muito mais rápida, porque o mínimo no movimento 2. Isso, exato. João podia dar, eu concordo. Aula, no caso, né? É, E o tempo ele deu 1 segundo, tá? Vamos lá. Pensem comigo. Essa circunferência 2, ela tem um raio 2 centímetros. E o bloco 1, ele tem um raio de 1 centímetro. E ele tem uma frequência de 3 Hz. E esse carinha aqui tem uma frequência de 2 de tal Hertz que a gente não sabe. Acho que vocês já entenderam o que eu quero dizer. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. Pera. Isso. Esse cara, o 1, o raio do 2 é o dobro, é 2 vezes o raio do 1. Logo, a frequência vai ser 2 sobre a frequência do 1. Vai ser o inverso. Vai ser 2, deixa eu escrever aqui, ó, sobre a frequência do 1. A frequência em Hertz. Porque um vai ser o inverso do outro, basicamente, nesse caso. Ou logo, 2 sobre 3 Hertz. Ó, pensa comigo. Daqui para cá, o que aconteceu com o raio? Boa noite. O que aconteceu com o raio? Duplicou. Se duplica, na verdade, esse cálculo aqui tá errado. Ó. Não faz sentido isso aqui, não. Ignorem isso. Eu fiz algo errado aqui. Perdão. Nesses exercícios de frequência, usem a técnica que eu vou usar. Geralmente, quando eles dão a velocidade angular, eles não é necessário usar, tá? Nesse caso. Às vezes eles não dão. Eu que fiz bosta aqui. Vamos lá. Ó, pensem comigo. Pensa comigo. Eu que errei agora, peço desculpas. Ajustando aqui. Pensa, o raio 2, esse raio 2, não é 2 vezes maior que o raio 1? É, não é? Logo, a frequência, ela tem que ser o quê? 2 vezes menor. Ela tem que ser o inverso. Se multiplica o raio, divide a frequência. Se multiplica a frequência, divide o raio. Então, o Hertz nessa realidade aqui, ó, o Hertz do 2, F2, seria 1,5 Hertz. É por isso que eu falei que calculei errado ali. Peço perdão. Eu sabia que tinha alguma coisa errada e era isso daqui mesmo. A questão é, até anotar isso. Se duplica o raio, divide a frequência. Eu lembrei disso agora, eu entendi por que isso estava errado, porque a questão que eu fiz. Mas não. Se triplicar. Não. Se aqui tivesse sido um 3 na realidade, e tivesse triplicado aqui, você dividiria isso daqui por 3. Aí aqui ficaria 1. Pode ser de qualquer forma. Eu sabia que isso estava errado, então te multiplica um, divide o outro. Isso. Eles são inversos proporcionalmente. Eu lembrei que eu tive uma questão que eu fui resolver, e aí eu fiz de cabeça, por causa que era só fazer isso. E eu lembrei, cara, eu não usei velocidade regular, não usei nada, era só isso daqui mesmo. Então, às vezes, ele nem é necessário dar isso aqui, ó. Eu coloquei isso só de besteira. Deixa eu até apagar. Ele geralmente só dava isso e pediu a frequência. E tá aí, ó. Tá? E você também podia fazer, ó, colocando aqui na fórmula, tá? A outra coisa aí, ó, dava pra fazer colocando nessa fórmula aqui, ó. Deixa eu ver. 3 1. Aí, ó. Olha aqui. 3 1, x2. O 2 divide, né? Ele divide. Dividimos os dois lados. E aqui passaria 2, 3 dividido por 2, 1,5. Tá aí, ó. Pela fórmula também daria pra fazer.
Não, a única coisa que vai ter agora é polias unidas por um mesmo eixo. Isso, mano, isso me lembra muito a forma de vazão. Exato. Acho essa matéria de vazão, essas coisas tão chatinhas. Vazão é variação do volume pela variação do tempo, não é? Mas tem outra forma de calcular vazão também. Uhum, isso daí, João. Bom, nesse caso aqui, ó, polias unidas por um mesmo eixo. Desse caso, a velocidade angular deles vai depender, a velocidade linear deles, ó, velocidade linear depende do raio. Olha só, velocidade linear um depende do raio um, porque é o comprimento da circunferência um. Velocidade linear 2 depende do raio 2, porque é o comprimento da 2. E a 3 depende do raio 3, porque é o tamanho da circunferência 3. Então, quanto maior o raio, maior a velocidade. Mas o mais importante aqui, ó, é em relação ao ângulo. A velocidade angular desses três é igual. Eles estão conectados em um mesmo eixo. Ó, eles giram. Se esse eixo gira para cá, todos giram para cá. Se esse eixo gira para cá, todos giram juntos para cá, com a mesma frequência. Isso que é o mais importante. F3, F2 e F1, todas são iguais. Frequência 3 é igual a frequência 2, que é igual a frequência 1. Quando eles estão conectados por um mesmo eixo, sei lá, eles podem estar conectados assim, ó. E aqui tem uma maçaneta, e aí você gira isso daqui, ó. E aqui é um, aqui é dois, aqui é três. Todos eles vão ter a mesma frequência, quando eles estão conectados ao mesmo eixo. Eles têm só quando forem a mesma frequência, a mesma velocidade angular, quando forem conectados ao mesmo eixo. Aqui nos outros dois casos, que é em contato pelos dentes e unidos por uma mesma correia, eles têm a mesma velocidade linear. Aqui eles têm uma mesma velocidade angular e, consequentemente, uma mesma velocidade, uma mesma frequência. Show de bola? Isso é tudo sobre o movimento circular, não tem muita coisa não. Alguém tem uma dúvida aí? Se perdeu na explicação? O eixo também se move. Ah, não. Na hora de converter o movimento em energia. Mas aí a gente considera só Depende do sistema que você for montar, João. Se você considerar, sei lá, só o. Vamos supor, aqui ó, nesse V2, a gente conectar um sistema e aqui a gente conectar outro sistema. Aí a mesma energia, ela vai. Sistema um e sistema 2. A mesma energia vai alimentar dois sistemas diferentes. Mas, se a gente alimentar esses dois em um mesmo sistema só, eles vão alimentar só um sistema. Depende do quanto que você vai colocar. A energia, nesse caso, vai ser a mesma. Vai mudar, não. Isso. As últimas são a mesma frequência e a mesma velocidade angular também. Deixa eu apagar isso do sistema, que não tem muito a ver. Acabou. Alguém tem alguma coisa para falar aí? O movimento circular é muito curtinho, não tem muita coisa, não. Atividade eu não coloquei hoje não, porque eu vou colocar para fazer lista. Eu vou mandar a lista depois. E aí eu resolvo todas as questões da lista de exercícios do movimento com todos vocês. Posso pedir o conselho sobre uma prova? Não é nada pessoal, é só sobre método. Pode. Eu vou aproveitar e vou escrever uma questão aqui, eu quero que vocês resolvam, tá? Só para ninguém ficar sem nada. Não é verdade?
Uhum. Deixa eu ver aqui, assim. É, calma aí, João, já te respondo. É que eu tô pensando na questão. É 18 centímetros aqui, tá? Considere tudo em centímetros. Ah, cadê? Isso. Espera, falta mais uma coisa. Que isso aqui não é necessário. Aí, ó. Beleza. Resolvam essa questão então, se vocês entenderam. Eu vou salvar, relaxa. Isso daí eu não vou esquecer, não. Hoje eu não esqueço, não. Não é nada sobre pessoal, é sobre método. Tipo, agora vai cair sistema de equações com razão e proporção. E queria fazer o AV1 com matriz para poupar tempo. Será que eu devo? É porque é prova de nono ano. E eu não faria, não. Porque o professor pode encrencar, tá ligado? Melhor fazer do jeito que o professor ensinou mesmo, porque é certo que você vai garantir um 10. Tem muito professor que, só por causa que você não fez do meu jeito, eu não vou te dar nota total, porque por mais que o jeito esteja certo, eles querem fazer do jeito que eles ensinaram. É meio que fere ego deles, entendeu? Eu faria do jeito que o professor ensinou mesmo, pra poupar, e quando chegasse em casa, eu faria do jeito que eu quisesse. Tentem resolver essa questão aí. Vou dar até 2 minutos para resolver essa questão. Caso a galera aqui não consiga entender, aqui eu vou colocar só em maior para vocês conseguirem entender. Centímetros e centímetros. Lembrando que essas retas aqui, ó, significam que eles estão conectados por um mesmo eixo, tá? Questão que já caiu na FUVEST, não com esses números, mas muito parecido. No caso, eu acho que é só o back. Não, tem uma gente, sim. Agora que eu vi aqui. Ela tá em silêncio. O eixo, João, eles vão ter sempre a mesma frequência. A frequência conectados ao mesmo eixo sempre vai ser igual. Querem que eu. Deixa eu ver. F3 é igual a F2. Uhum, tá certo. Mas por esse caminho aí que por enquanto tá certo. Querem que eu resolva aqui já? Tá, vou resolver. Tem mais gente aí, mas espero que eles tenham resolvido, tentado resolver. Bom, aqui é a primeira coisa. As análises que a gente tem que fazer. Esse negócio 3 e o 2 eles estão conectados pro mesmo eixo. Então a frequência 3 é igual à frequência 2. E o F4 e o F1 também estão conectados no mesmo eixo. Então o F4 é igual ao F1.
Só lembrando, F3 a gente já tem, que é 16 Hz. Então, logo, F2 também é 16 Hz. Então, o que que a gente tem de F2? A gente tem o R2, que é 18. A gente tem o F2, que é 16. E aí, do F1, a gente tem R1, que é 72. E F1, que a gente quer descobrir. Daqui para cá, multiplicamos por 4. Logo, daqui para cá, dividimos por 4. 4 dividido por 16 dividido por 4, 4 Hz. Se F1 é igual a F4, F4 é 4 Hz.